Salmo 121 diz assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meus amigos, eu quero nesse vídeo poder compartilhar com vocês uma experiência que eu tive quando eu tinha 19 anos de idade. Eu morava com a minha mãe no interior e me achava grávida do meu segundo filho. Morava em uma fazenda, era pecuária, né? Criação de gado, e era inverno, muito longe da cidade para buscar socorro. E a maternidade também era longe, porque ficava na cidade do interior. E era um dia de domingo, eu me achava já com os 9 meses, né? E comecei a sentir dores de parto, só que eu não contei para minha mãe, e só estava eu e ela em casa. E aconteceu que minha mãe me pediu para eu fazer a janta, porque ela estava cansada, tinha acabado de chegar da cidade. E eu fui fazer a janta sem contar para ela que eu estava sentindo dores. Ela dormiu e já era, quando ela foi se deitar, era umas 5h30, ainda estava um pouco claro. E eu fiquei sofrendo, calada, com pena assim de acordar, porque ela estava muito cansada. E já era umas 8 para 9 horas da noite, quando ela notou, mesmo dormindo, ela notou que eu estava sentindo alguma coisa. E ela perguntou. Então eu falei que eu estava e já estava bem avançado. Eu pensava que eu ia ter aquela criança naquele momento. Mas então não aconteceu. Passou a noite todinha, as dores intensas, como se já tivesse no último momento, e não tinha jeito. E chovendo muito, estava naquela noite. Então minha mãe, como ela era parteira, né, e no interior, mesmo sendo analfabeto, não tendo estudo nenhum, mas consegue. Minha mãe era parteira e pegou muitas crianças onde a mãe se achava em perigo. E minha mãe conseguia, né? Contava a ela que somente em um caso foi que ela precisou chamar o médico. E então, nesse minha mãe passou a noite comigo. Ela ficou mais dolorida do que eu, porque ela ficava, me deitava, me levantava, me deitava, me levantava, né? Então, já estava amanhecendo o dia, já era umas 4 horas, 4h30, quando começou a me faltar as forças. Minha mãe contou que ela nunca tinha tido medo durante todo o tempo que ela pegava criança, assim, né, das mulheres, ela fazia parto, mas daquele dia ela teve um grande medo, porque começou a me faltar as forças. Eu comecei a adormecer as pernas, não sentia mais as pernas, passou para os braços, não sentia mais os braços, não mexia, e até chegar ao pescoço, e até adormecer a língua. Só que quando começou a adormecer as pernas, eu contei para minha mãe que minhas pernas não estavam sentindo. Para ela não ficar preocupada, eu conhecendo que mesmo ela negando, mas ela estava, então eu confortava ela. E eu dizia para ela: a senhora está com medo? Ela dizia: não, minha filha, eu não estou com medo. Aí eu perguntava assim para ela: a senhora não tem fé em Deus, não? Ela dizia: tenho. Eu dizia: eu também tenho. Isso era o que me vinha na mente: eu também tenho. Tenho fé em Deus, porque minhas pernas não estão mais sentindo, mas vai reanimar. Ela olhava assim para mim, então continuava. E eu dizia para ela, eu disse: olha, eu vou mexer os pés com a força maior que eu puder. Aí eu mexi, ela dizia: não mexeu nada. Eu disse: pois eu fiz todas as forças que eu pude. Coloquei toda a minha força para mexer minhas pernas.
Aí passou para os braços, disse: "Olha, não estou sentindo mais meus braços". Aí ela olhava assim para mim e negava que estava preocupada, né. Então eu dizia assim: "A senhora está com medo?". Ela: "Não". Eu dizia: "A senhora tem fé em Deus?". Ela disse: "Eu tenho". Eu dizia: "Então, eu também tenho. Tenha fé porque vai reanimar". Aí passou-se um tempo, passou para o pescoço. E quando chegou no pescoço, né, eu não conseguia mais mexer com a cabeça. Foi quando ela se desesperou, querendo esconder, mas eu notei. Aí ela disse: "Eu vou chamar o vizinho", que se tornava longe e perto ao mesmo tempo, porque era um córrego, logo, né, era fácil, a gente chamava de cá e escutava de lá. Aí ela gritou por esse homem e deu um tempo esperando o homem sair de casa para ir buscar um socorro. O homem saiu na carreira, foi buscar um socorro para mim, só que não sabia ela, e até hoje ela não sabe o que me aconteceu naquele momento e o que eu estava vendo. Depois que eu estou aqui em Pernambuco, né, que eu sou de Pernambuco, eu morava, no tempo eu morava em Alagoas, eh, aqui eu já contei a algumas pessoas, mas lá eu nunca contei a ninguém, nem mesmo a minha mãe, sabe o que aconteceu naquele momento. Enquanto as minhas pernas adormecia e depois das pernas passando já para os braços, eu vi uma grande luz. A gente morava no interior, a casa era coberta, era tapera, coberta de palha de coqueiro. Então, eu deitada na cama, eu vi uma grande luz. Você sabe assim, aquelas peneiras redondas que a gente compra na feira de peneira massa, certo que tem vários tamanhos, né? Mas era uma bola assim, bastante grande e era um amarelo assim, meio, posso comparar um amarelo ouro. Era uma luz que descia. Eu só via quando ela passava assim pela, como que passasse, eu não sei como era, assim, eu sei que passava pelas telhas. Telha não, era palha. E pairava assim, acima da minha, ou melhor, abaixo das palhas, né? Vamos dizer assim, mais ou menos 1 metro. Ficava sendo uma certa distância, acima da minha barriga. E quando aquela luz apareceu, o que me deixou na mente a mensagem foi assim, que aquela criança, ela estava atravessada na barriga. Por isso não tinha nascido ainda. Minha mãe notava que realmente ela já estava notando que a criança estava atravessada, só que ela não podia mexer, porque não sabia onde era o bumbum ou a cabeça. Podia estar ao contrário, porque a criança fica contrária, em vez da cabeça, bota o bumbum primeiro. Então, o que aconteceu? Ela queria consertar a criança, mas tinha medo de quebrar o pescoço da criança ou outra parte. Mas a luz que me iluminava lá de cima, que estava acima da minha barriga, ela deixava mensagem na minha mente que aquela parte, a criança estava na posição certa, só não tinha descido, ela estava atravessada. E ela formava 2 caroços. Aí minha mãe não sabia, aqueles 2 caroços, qual era a cabeça ou o bumbum da criança. Mas aquela luz me deixava a mensagem que a cabeça estava no lugar certo, na posição certa, e que o outro lado era o bumbum. E eu disse para minha mãe que a criança estava atravessada. Ela olhou assim para mim, aí disse: "Ô minha filha, que história é essa?". "Tá não", disse: "Tá, mamãe, tá atravessada, mas eu não contei o que estava vendo, só ela tá atravessada. E aqui", aí eu colocava assim a mão na minha barriga e disse: "Olha, e aqui é a cabeça, aqui é o bumbum". Aí ela olhou para mim e disse assim: "Ô minha filha, pode também ser aqui a cabeça e aqui o bumbum, porque é 2 caroços. A gente não sabe qual, na verdade, que a gente não tá vendo". Eu disse: "Eu tenho certeza do que estou dizendo". Aí, tudo bem, passou-se um tempo, foi quando adormeceu os braços, aí veio, não, adormeceu os braços, aí passou para o pescoço. Aí foi quando ela teve medo e foi chamar o senhor, né? O senhor saiu, aí eu já estava sem força, sem sentir dor, fazia um tempo.
Aí ela disse, eu disse para ela, vai chamar o homem e quando a senhora voltar, aliás, vai chamar o homem e volte logo, porque assim que começar as dores, a senhora vai me ajudar e eu vou tentar colocar essa criança para fora logo, na primeira até na máxima, no máximo na terceira dor, porque as dores vai voltar. Eu vou me aquecer de novo. Eu estava falando assim já com a boca toda, com a língua, mas ela entendia. Aí foi quando ela saiu, chamou o homem, né? Aí eu senti, né? As dores aquecer e eu mexi com o pescoço, que eu não mexia mais assim com a cabeça. Eu já senti um pouco, mexer um pouco meus braços, minhas pernas. Aí eu senti as contrações. Aliás, antes disso, quando passou para o pescoço, a luz veio pela segunda vez. E eu disse para ela novamente, porque a mensagem ficou na minha mente. Veio a mensagem de novo, aí eu disse para ela, olha mãe, está atravessado. Ela tornou a dizer a mesma coisa. Eu disse para ela, eu tenho certeza do que estou dizendo. Tudo bem. Ela me olhava assim para a barriga e desconfiava, coçava a cabeça. Né? E quando ela estava do lado de fora, que foi chamar o homem, que as dores começou, eu gritei por ela. Ela disse, deixa o primeiro homem sair dentro de casa, porque está chovendo, ele pode ir dormir, né? Aí deixa eu ter certeza que ele saiu. Aí daqui um pouco ela entrou, aí ela disse agora, eu disse agora mãe, vai fazer, me ajude, porque da primeira até na terceira vez que der as dores, da primeira à terceira dor eu vou, né, fazer força para colocar esse menino para fora. Aí, nisso, eu disse para ela, esse menino está atravessado. Aí ela disse, tá não tá minha filha, meio desconfiada. Aí a luz já apareceu novamente, pela terceira vez. A luz descia e parava mais ou menos 1 metro, como eu já falei, abaixo da palha, que era coberto com palha, né? Aí eu disse, mãe, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza do que eu estou falando. Essa criança está atravessada e eu tenho certeza que aqui é a cabeça e aqui é o bumbum. Aí minha mãe olhou assim para mim, olhou para minha barriga e disse, vem cá. Aquela luz, quando passava aquela mensagem para mim, ela subia e desaparecia. Aí ela disse, você tem certeza que aqui é o bumbum e aqui é a cabeça? Eu disse, eu tenho certeza. Aí ela disse, então já vai. Aí minha mãe pegou com o jeito dela e virou a criança. Na hora a criança nasceu. E então não passei mal. O mal foi que eu passei a noite toda sofrendo, né? Então eu creio que aquela criança nasceu naquela hora, era porque tinha que ser aquela hora, mesmo que parecesse ser para ser assim, cedo da noite, né? Mas não foi, porque a criança não nasceu roxa, ela não nasceu com defeito nenhum, chorando forte e saudável, né? Mas então a criança nasceu, ainda deu tempo ela limpar o rosto da criança, né? Para não engolir a sujeira e ainda chamar o homem. Que o homem daí ia vestindo a camisa, que ele saiu numa carreira, ainda vestindo a camisa, ela chamou, ele voltou, disse não precisa mais. Pronto. E assim eu tive essa criança, né? E ainda hoje minha mãe não sabe o que me aconteceu. Naquele momento, nenhum motivo pelo qual eu dizia a ela que eu tinha certeza, sem dúvida nenhuma, eu tinha certeza que a criança estava atravessada e que um lado era o bumbum, o outro lado era a cabeça, né? Eu tinha certeza que as dores ia reanimar, mesmo que o meu pescoço, a minha língua já tivesse falando assim embolado, né? Que eu não conseguia falar direito, nem mexer mais sem perna, nem cabeça, nem braço, mas eu tinha certeza que as dores iam voltar e o meu corpo iria aquecer, né? Então, o que eu quero falar para vocês, o quanto é importante a nossa fé ser centrada em Deus, né? O nosso socorro, como diz aqui o Salmo 121, de onde me virá o socorro?
De onde acham que o meu socorro veio naquele momento? Acha que veio de minha mãe? Acha que veio da minha inteligência? Minha inteligência é zero? Não, o meu socorro veio de Deus, veio do Senhor que fez os céus e a terra. O quanto é importante nós, as criaturas do Deus vivo, ter a nossa fé centrada no Senhor, porque é dele, meus amados, que vem o nosso socorro, seja qual for a nossa necessidade, seja qual for a nossa situação, é do Senhor que vem o nosso socorro. Então confie em Deus e nunca duvide do Senhor em nenhum momento, em nenhuma circunstância da sua vida. Que Deus seja com todos, em nome de Jesus, e até outra oportunidade.